Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã, vem comigo e bora pro vídeo. Às vezes a única coisa que a gente precisa é fazer mal feito. Mal feito de forma inconsistente. Tudo que eu consegui na vida foi fazendo mal feito de forma inconsistente. Essa é minha série de conselhos esquisitos que eu vou dar aqui. Eu sempre fui uma pessoa meio medíocre. E eu passei em faculdade federal, eu passei em concurso público, eu passei na OAB no 9º período. Eu fiz várias coisas na minha vida, eu realizei várias coisas na minha vida que eu não acreditava que eu ia conseguir, simplesmente porque eu fazia tudo mal feito. Eu tirei carteira de motorista, gente, eu não sabia dirigir muito bem. Eu passei no vestibular, eu não me sentia preparada, sabe? Nada disso. Quando eu passei no concurso, eu ainda achava que faltava mais uns 2 anos para eu atingir aquele resultado. Meu ponto é, às vezes, aquilo que você faz mal feito, de forma inconsistente, ou de forma consistente, mas assim, pingado, sem estrutura, às vezes é o suficiente. Outro dia eu descobri, a Gênia, olha só o que a Gênia descobriu. Descobri que se eu comer no almoço um bowl de alface, meio bowl de alface, tipo assim, um tiquinho assim de alface, todos os dias, na hora do almoço, só no almoço, eu resolvo o meu problema de intestino preso. Aí você fala assim, Gênia, né? Nossa, sua tonta, óbvio. Mas, gente, olha só, eu sempre tive esse problema, e aí eu nunca parei pra realmente traquear, sabe, assim, qual que era a situação. E aí eu comecei a fazer isso, e eu falei assim, gente, meu problema tá resolvido. E era tão simples a solução, sabe? Eu achava que eu tinha que comer o psyllium, alta quantidade de fibra, um monte de salada, um monte de coisa assim. E no final das contas, eu só precisava fazer ali sempre um negócio muito, muito mal feito. Um bocadinho de alface, gente. Não é tipo a salada da Agreste, não. É um punhadinho de alface. Quando eu tive minhas filhas, eu tive as filhas de cesárea, eu não fiz todo aquele rolê do parto. Quando eu tenho que alimentar minhas crianças, elas comem comida normal, não tem nada de excepcional, sabe? Assim, não tem nada de alimentação ancestral, não sei o quê. Não, é comida normal mesmo do dia a dia. Gente, o medíocre, muitas vezes funciona muito bem, entendeu? Tô entendendo, né, que a parada não é o fazer mal feito de fazer nas coxas, mas é o fazer mal feito que é o fazer geralmente bem feito, no entanto, sem ser comercializável. É um fazer bem feito que talvez nunca vai estar dentro de um vídeo de coach do Instagram. É um fazer bem feito do cotidiano, que muitas vezes é uma raridade. O lance é que a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente vai no piloto automático, a maioria das coisas, a maior parte delas, a gente simplesmente faz, né? E aí a gente decide fazer coisa nova, fica aquela coisa de, pô, mas se eu não conseguir fazer do jeitinho certo, ferrou, né? Se eu não conseguir ler o livro inteiro numa sentada só, ferrou, ferrou. Se eu não conseguir entender de primeira, eu sou burro. Se eu pego meu carro pra aprender aqui a dirigir, não conseguir aprender de cara, eu tenho dificuldade. Se eu pego uma coisa nova pra aprender, pra conseguir um trabalho novo, e eu não consigo de cara, então é porque eu sou meio burrinho, tal, tenho que fazer um curso. E isso é o tipo de coisa que geralmente destrói o nosso ímpeto de aprender algo novo, fazer coisa nova. Porque, por exemplo, se você lê 10 páginas por dia, em uma semana você leu 70 páginas. Um livro, pra ser chamado de livro, tem que ter no mínimo 48 páginas, se eu não me engano. Então você leu mais do que o mínimo de um livro em uma semana. Mas mais do que isso, né? Quando a gente tá estudando, principalmente ciências humanas, essa coisa de você parar pra ler as coisas, parar pra entender uma pesquisa, geralmente é difícil. As pesquisas que são só reunião de dados, análise e interpretação de tabela, essas até que são mais fáceis, porque a carga teórica tende a ser menor, e o que é maior é os dados coletados e a organização desses dados, e as conclusões que se chega a partir deles. E isso tem o seu lugar, é óbvio, mas boa parte da pesquisa social, ela não termina nisso. Boa parte, ela precisa explicar os dados, explicar as conclusões
conclusões, inserir dentro de um contexto histórico, social, e isso é difícil realmente. Aí uma leitura de um artigo de ciências sociais, por exemplo, que vai falar sobre família brasileira. Geralmente esse artigo ele não vai só coletar dados da família brasileira no presente, ele vai discutir o que é a família brasileira, concretamente, pragmaticamente, o que realmente é a família brasileira no século XXI. Depois ele vai discutir o ideal normativo de uma família brasileira, depois ele vai discutir como que esse ideal se aplica a diferentes classes, depois ele vai discutir num recorte de raça, como é que esse ideal de família se aplica, daí ele vai tentar entender, por exemplo, como que se desenvolve o conceito de pai e mãe quando é pobre, quando é rico, como se desenvolve o conceito de pai e mãe, levando em consideração o fato do Brasil ter um passado escravagista muito forte. Tudo isso vai fazer parte e vai tornar difícil a leitura. Mas ser difícil é porque é difícil. É porque é difícil mesmo. Realmente é difícil. Não tem muita desculpa, sabe? A gente pode chorar porque a Judith Butler escreve difícil, porque o Louis Althusser escreve difícil, sabe? Porque o Hegel escreve difícil. Mas eles já escreveram e morreram, né? Agora cabe a gente ler. A escrita ser difícil não anula o que tá escrito, né? Esse que é o grande lance. Às vezes é a gente que tem que se ferrar lendo mesmo. E aí fazer mal feito, que é ler um parágrafo, entendi, lê o outro, não entendi. Lê mais um, entendi, lê o outro, não entendi. A vida é assim, é lendo todo dia. Aqui no TikTok mesmo, você vai ver minhas legendas, tudo desencontrada, porque eu não corrijo, né? E tá aí, tô crescendo. Meu ponto é, melhor do que paralisar, sabe? Depois você se aperfeiçoa. Claro que em várias coisas eu me dedico muito mais, mas a grande maioria das coisas que eu tenho resultado, gente, inclusive isso aqui, é tão pouco que eu faço, é tão medíocre, sabe? E eu vejo as É tão medíocre, eu adorei isso. É tão medíocre, tão medíocre. pessoas tendo resultados em várias outras coisas, e eu falo, cara, essa pessoa não é, tipo, a super fodona da excelência, sabe? Ela tá fazendo ali também meio mais ou menos. Porque no final das contas, as pessoas são pessoas normais, são pessoas limitadas, sabe? A gente tá indo trabalhar com 6 horas de sono porque a gente ficou no celular, e aí a gente performa mal, mas ainda assim não manda a gente embora, entendeu? Então, assim, é um conselho anti-coach, né? Não é o que te aconselho. Se você conseguir fazer com excelência, é melhor. Mas o que eu tô te dizendo aqui, faz de qualquer jeito mesmo, mas faz, entendeu? Que vai dar bom. Às vezes o mal feito já é mais do que o suficiente. E acho que esse é o grande lance, né? Porque me fica, é claro, né? Me fica a impressão de que o mal feito que ela tá falando é um bem feito normal, né? O mal feito é algo que é feito sem desleixo, mas também sem uma grande aplicação. É aquilo que é feito sem precisar ser maravilhosamente comercializável, sem se transformar num vídeo de um coach do Instagram, mas ao mesmo tempo sem ser horrível bastante pra você ser um fracassado, né? É algo nesse meio termo, assim. É o medíocre. O medíocre. É que o medíocre, ele sempre dá a impressão de ser algo muito ruim, né? Ela tá usando o medíocre como sendo mediano, nesse sentido. O feito dentro do esperado. E aquilo, né? Vai dormir, pega o livrinho, 10 páginas por dia, 10 paginazinhas, deu um mês, você leu 300 páginas, ó que legal. É óbvio, né? Todo mundo sabe que leitura é um fluxo que é muito difícil você separar por página. Mas ao mesmo tempo, se você tem uma dificuldade para se engajar numa leitura, separar por página é uma ótima saída, né? A gente não precisa ser cabeça dura em relação a isso. 10 paginazinhas por dia. 10 paginazinhas. Vai. Deu um mês, li um livro inteiro. Que é muito melhor do que dar uma sentada ali no sofá, ler 70 páginas de uma vez só e nunca mais pegar o livro na sua vida. Muito melhor. E funciona muito mais, né? Criando o hábito de leitura. Porque ler não é natural. Ler não é uma coisa natural. A gente não tem um instinto da leitura, né? Ler vai contra, inclusive, o conforto de você estar de boinha na sua. A leitura, ela pede um esforço cognitivo que, às vezes, vai muito para além, né? Independentemente do tipo de literatura que se esteja lendo. Pode ser ficção, não ficção, pode ser livro técnico, manual, pode ser ciências sociais, pode ser história, pode ser biologia, química. Pede um tipo de esforço que vai muito para além e que não tem muito a ver com aquele lance de vou dar uma relaxada. E esse tipo de esforço é bizarro, né? É um tipo de esforço que o prazer, ele não está exatamente no processo. O prazer, se for uma literatura de ficção, ele pode estar na história, que está no processo. Mas o processo da leitura,
O esforço de estar lendo, talvez não necessariamente o prazer esteja aí, mas o prazer está no momento seguinte desse esforço, né? A cada momento de esforço, o ponto seguinte desse momento de esforço é captar o que está de informação, né? E se for uma leitura técnica, a minha 1 hora de esforço para ler 10 páginas, por exemplo, 20 minutos de esforço para ler 10 páginas, a satisfação vai estar nos 5 minutos depois de gastar esses 20. Nesses 5 minutos depois, vou olhar para trás e vou pensar, caramba, eu li 10 páginas e aprendi uma parada nova. Eu tô no fim do mês, eu terminei de ler esse livro inteiro. Eu tô 10% mais inteligente. Que talvez esse seja o prazer da leitura também, né? O que você acha? Deixa seus comentários. Grande abraço. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.